Revista CBN. Comportamento. Terminamos o programa de hoje com uma reflexão importante, já que falamos muito sobre nosso comportamento, sobre a nossa atitude perante a vida. E eu trago aqui um termo para a gente refletir e começar o ano pensando sobre isso, a respeito da positividade, mas da positividade tóxica. Como é que a gente evita um comportamento tóxico, uma alienação, inclusive ignorar a realidade? E para falar sobre isso, sobre esse choque de realidade, mas de verdade você conseguir uma construção legal para a vida, eu converso agora com a doutora Blenda de Oliveira. Ela é psicóloga clínica, é também psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, e conversa hoje aqui no fim do Revista CBN. Doutora Blenda, boa tarde. Boa tarde, Pétria. Muito obrigada pelo convite de estar aqui novamente com vocês. Obrigado, CBN. Boa tarde, ouvinte. Você sabe que eu adoro conversar com você, né, doutora Blenda? Conta pra gente o que é esse termo de positividade tóxica. Eu quero deixar essa reflexão final aqui no programa de hoje. Quais são as intenções reais que a gente pode colocar e saudáveis, né, para o nosso próximo ano? A positividade tóxica é uma espécie de estrutura, né, que foi sendo montada, e eu considero que é uma estrutura defensiva, onde existe uma negação, mas uma negação forte, né, maciça, como a gente fala, da realidade tal qual ela é, né? E no lugar dessa realidade, o que acontece? No lugar dessa realidade negada, há uma espécie de projeção para uma realidade perfeita, né? Onde não há dores, onde não há equívocos, onde não há enganos, onde não há impossibilidades, né? E no lugar disso é como se criasse uma realidade de que basta eu querer, basta eu pensar, que magicamente acontece. É um modo de estar, é um modo de pensar bastante, vamos dizer, imaturo, não é? Infantil, porque não leva em consideração a realidade tal qual ela é, mas eu alimento, eu crio uma realidade conforme eu queira, né? Do jeito que eu posso encarar. E doutora Blenda, nesse sentido, em tempos de rede social, isso aconteceu bastante, né? Eu lembro de observar, às vezes, saindo do programa aqui, aí a gente sempre dedica algum tempo, algumas horas para responder ouvinte, para ver as mensagens, tá nas redes sociais. Eu falava, gente, parece mundos muito diferentes, frases feitas. Como é que a gente pode, doutora Blenda, viver a realidade, viver a dor, né? A gente tem comentado aqui no programa de hoje sobre, por exemplo, o falecimento da Nissete Bruno, essa atriz que estava na nossa vida, né? Na nossa sala de estar, como disse aqui o nosso comentarista, o Arthur Chechel, mas ao mesmo tempo olhar para a realidade dura, para esse ano de luto e conseguir se refazer, atuar de verdade, mas tendo honra, vivendo o luto que foi esse ano, sem ignorar, sem falar que é uma gripezinha, esse tipo de coisa, né? Ter essa maturidade para encarar a realidade. Como é que a senhora vê essa questão? Então, eu acho que isso já vem acontecendo, não é, de alguma forma, até antes da pandemia, né, Petri? Essa coisa desse excesso de positividade, uma intoxicação de positividade, e que eu acho que isso termina infantilizando, não é, o modo de viver. Eu acho que para lidar com isso, é importante que a gente entenda que dentro da felicidade ou do bem-estar existe dor, existe sofrimento. E não se constrói nada sem passar pelo sofrimento, sem passar pelo reconhecimento das nossas dores, das nossas fraquezas, das nossas vulnerabilidades. Não adianta querer construir algo sem passar por isso, porque senão nós vamos ficar amputados do que há de mais humanos em nós, né? O sofrimento, a dor, humaniza a gente e nos aproxima dos outros também. Eu vi uma ouvinte dizendo que a palavra para ela de 2021 seria empatia, né? Como é que a gente pode ter empatia se a gente não leva em consideração a nossa dor e a dor do outro, né? Então, eu acho que o modo de lidar com isso é não perder de vista que muitas coisas que são montadas, muitos palcos montados de vidas glamurosas, de vidas
de ostentação, não é só de ostentação material, não. É ostentação de saúde, é ostentação de beleza, é ostentação de bens materiais que muitas vezes nem a pessoa nem tem, não é? É importante que as pessoas não percam a crítica, que elas tenham dúvida, que elas possam cultivar a dúvida sem ter medo. E a dúvida é a grande possibilidade que nós temos de não entrar numa idealização, não é, de uma vida. A vida, ela nunca vai estar livre de perrengues, de sofrimentos. Veja agora, hoje, a notícia da morte da Anissete, não é? A gente precisa encarar, a gente precisa lidar com essa perda para que a gente se torne cada vez mais maduros e aí sim empreender novas ações e boas ações. Eu falava um pouco antes aqui no programa, né, sobre uma expressão que eu já tenho ouvido muito, entrevistado especialistas. Acredito que até com a senhora a gente já fez aqui uma conversa que tocou nesse ponto em algum momento, que é justamente dessa nossa sociedade narcisista. E que isso mostra como a gente tem ainda uma imaturidade, né? Tanto em lidar com a realidade, quanto na exposição de quem nós somos, né? Muito frágeis, muito melindrados, né? E aí a gente vai para falsear, às vezes, a realidade, porque a gente não dá conta dela. Somos muito crianças e esse narcisismo está sendo colocado nas redes. Eu queria, para a gente finalizar, doutora Blenda, uma reflexão, né? Eu pedi muito isso para os ouvintes aqui do Revista CBN hoje, um desejo para 2020, mas também falei que eu acho que é um desejo, a gente tem essa questão da esperança, mas a construção disso. E é o que você falou também, a vida real, ela traz desafios, ela traz dores, essa é a vida real e é o que a gente faz dessa dor, dessa realidade, do nosso lado feio, né, doutora? Queria só que você terminasse assim com uma reflexão sobre esse narcisismo e se talvez as redes, sobre o ano de 2021 que começa agora, que deve ser mais um ano desafiador, como vivenciar para sermos mais maduros, não mais felizes, mais íntegros, mais presentes. Eu vou aproveitar o que você falou, quer dizer, eu acho que para a gente se construir, nos tornarmos cada vez seres humanos um pouco melhores, porque nós não somos muito chegados a grandes virtudes, a gente precisa reconhecer isso, né? Nós temos coisas, às vezes, muito escuras dentro de nós. Então, eu espero, eu sempre tenho uma esperança, mas não uma esperança passiva, uma esperança da ação, da ousadia, não é? Que possamos ultrapassar as nossas vaidades, né? Que a gente possa se desapegar um pouco a gente e entender que a natureza humana, ela demanda cuidados, ela não é autossuficiente e que por mais que tenhamos desenvolvimentos da ciência, tecnológicos, que temos aí, né, à nossa disposição, o vazio existencial, o ser humano, ele continua sendo um ser que precisa pertencer, né? Que precisa ao mesmo tempo se individualizar, mas ele precisa do grupo, ele precisa da comunidade, ele não vive somente por ele. Então eu espero que a gente cultive, vamos dizer, o lado saudável de um narcisismo, que é uma coisa do poder gostar mais da gente, cuidar mais da gente, mas que a gente coloque esses olhos para fora, sem perder de vista aquilo que a gente é, não é? E que a gente possa tirar proveito desse ano 2020, foi um ano tão desafiador, com tantos aprendizados para algumas pessoas, não para todas, mas para algumas pessoas muito aprendizado, e que a gente inicie um novo ciclo, não negando e não querendo passar uma borracha, dizendo, acabou 2020, não vamos mais lembrar disso. Não, vamos lembrar sim, há coisas que a gente não pode esquecer, há memórias que a gente tem que manter, há dores que a gente tem que manter como aprendizado. Então, eu espero, não é, que nós possamos ter uma reverência à nossa memória e a tudo que a gente passou, um respeito, porque é com isso que a gente pode construir algo melhor. Não é passando uma borracha, não é negando, não é fazendo de conta que agora acabou tudo e inicia um outro ano. Não, nós temos trabalho pela frente, nós temos ainda uma existência pela frente. Então, vamos fazer dela algo com sentido, não é? E com consistência e com maturidade. Doutora Blenda de Oliveira, psicóloga, psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise, nos coroando aqui com uma reflexão importante, precisa, objetiva
sobre essa construção constante, né, para sermos melhores. Não tem ponto final, né? A caminhada é o intuito, e que a gente faça uma caminhada mais consciente, mais presente, com menos idealização, com menos positividade tóxica, mais reais. E a doutora Blenda vem ajudando a gente aqui nas nossas entrevistas sempre tão legais. Doutora, muito obrigada, um beijo enorme, boas festas, e que a gente converse mais no ano que vem. Se Deus quiser. Muito obrigada e saúde para todos, como disse Chechel.